Ele é advogado, professor universitário, mestre em Direito e Justiça, Master of Laws em Direito Corporativo e pós-graduado em Direito Tributário e Legislação de Impostos. Durante toda essa semana no Saber Direito aqui na TV Justiça, ministrou curso sobre controle de constitucionalidade difuso. Na aula de número 1 abordou a estrutura do controle no Brasil, na segunda aula controle jurisdicional de constitucionalidade, na terceira elementos de controle difuso, depois controle difuso nos tribunais e na quinta e última aula espécies de inconstitucionalidade. Eu recebo agora no Saber Direito o Debate o professor Paulo Nasser. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Esses temas costumam assustar muitos alunos? Muito. Controle de constitucionalidade é um tema que, na verdade, é a parte do direito constitucional vivo, prático, que a gente utiliza no dia a dia. Então, acaba e que tem uma atualização constante. Constante. Né? E acaba tendo uma mistura de processo com direito constitucional. Então, na graduação, sem dúvida, é o terror da faculdade. Mas é um tema muito interessante do ponto de vista prático, porque é quando a gente vê o direito constitucional aplicado diariamente. O senhor dá aula para graduação também? Também. É a parte que mais lhe atrai? Pegar no ninho? Eu gosto de dar aula em graduação porque é um momento interessante que você pega o aluno de informação. Então, dá para você discutir coisas que, normalmente, em outros momentos de aula, você não tem tempo para isso, nem a possibilidade para isso. Então, é legal você pegar um aluno em graduação, porque você pega ele ali fresquinho, dá para a gente trabalhar conceitos de forma mais dogmatizada, profunda, e formar o conhecimento dele de base mesmo. Acho muito, muito bacana dar aula em graduação. Os seus professores de constitucional trabalharam bem? Trabalharam, foram aterrorizantes. Eu acho que a gente costuma dizer que a gente aprende mais a matéria quando o professor é mau. E foi assim. Na verdade, eu tive um grande professor, ainda é vivo, Francisco Tavares, e ele foi aquele professor que pegava no nosso pé. Sim. Tá? Todo mundo corria dele da faculdade, e aí foi a gente ter que sentar e estudar, e foi quando eu me apaixonei pela matéria, comecei a estudar, depois virei assistente dele, ele gostou, e aí entrei na área acadêmica por aí. E o senhor segue o mesmo caminho? Um professor mau também? Não, mais ou menos. Meus alunos devem estar vendo, chegou agora no final do semestre, muita gente ficou reprovada. Mas assim, eu brinco que todo semestre é a mesma coisa. Alguns bons alunos passam direto, outros passam na repescagem, e tem uns que ficam reprovados. Faz parte do jogo. Não adianta eu empurrar que ali na frente no exame de ordem você não vai passar, não vai ficar chateado comigo. É isso aí, é isso aí. Tá certo. Professor, vamos falar um pouquinho do tema. Qual a importância do controle de constitucionalidade? A importância é que o sistema, na verdade, de controle é que faz com que a Constituição, de fato, seja o documento jurídico mais importante do ordenamento jurídico em relação a outros atos e normas que contrariam a Constituição. Então, não adiantaria nada a gente ter uma Constituição e dizer que a Constituição é o documento jurídico mais importante se nós não tivéssemos mecanismos para fazer com que essa norma constitucional tivesse o valor que efetivamente ela precisa ter, a supremacia. Então, eventualmente, alguma violação através, pelo Poder Legislativo que edita uma lei inconstitucional, ou pelo Poder Executivo que edita um ato inconstitucional, é através do controle que a gente mantém a supremacia da Constituição, fazendo nesse conflito valer a Constituição. Importância dessa casa, do Supremo Tribunal Federal, nesse jogo todo? É a principal casa de controle de constitucionalidade do Brasil. Na verdade, o Supremo surge com a Constituição de 1891 e tem como função, desde lá até hoje, e essas funções cresceram muito ao longo dessa história, ser o guardião da Constituição. Então, se de alguma forma as discussões eventualmente não cheguem aqui, as que chegam se tornam paradigmas, as que chegam são da onde saem os argumentos, as teses que fazem com que todo o judiciário siga aí as orientações jurisprudenciais e faça com que a Constituição, de fato, valha mais, seja o documento jurídico mais importante. Eu estava fazendo um trabalho paralelo na hora que o senhor estava dando aula, mas eu tive a oportunidade de acompanhar vários trechos. Por sinal, eu sou um professor maravilhoso, viu? Me prendeu mesmo ali, eu acabei atrasando outro trabalho. Eu vi que o senhor tratou do surgimento
desse modelo nos Estados Unidos há algum tempo atrás, mas eu não tive a oportunidade de ver se o senhor fez alguma comparação. Lhe agrada o formato norte-americano, alguns formatos europeus, o brasileiro, que é um formato misto? Misto. É interessante isso. Eu gosto toda vez que a gente fala sobre isso, na academia ou fora dela, eu não gosto de partidarizar controles, né? Assim, tem gente que estudou na Europa e acha que o controle europeu é melhor, tem gente que estudou nos Estados Unidos e acha que o controle americano é melhor. Eu acho que o Brasil segue o caminho certo. Eu acho que a gente adotou um modelo que é híbrido e tende a pegar o que tem de melhor disso tudo. É óbvio que é uma construção, e toda construção tem os seus percalços. Mas eu acho que o controle americano tem excelentes dogmas que fazem com que o controle de constitucionalidade seja bacana. E o controle austríaco, alemão, também. Então, já que a gente adotou por esse modelo misto, que sejamos, né, bons nisso e peguemos o que tem de melhor aí nos dois modelos e façamos um modelo misto que seja exemplo para o mundo. Esse controle de constitucionalidade tem sido observado de uma maneira diferente pelo judiciário com o passar dos anos? Existe um amadurecimento? Sem dúvida, né? Na verdade, eu advogo desde o final da década de 90. Então, a gente vê claramente que o próprio judiciário, estadual principalmente, federal também, mas o estadual é muito claro, ele cresceu muito nessa discussão, né? Antes, as questões de constitucionalidade, elas passavam ao largo dos juízes estaduais e hoje você vê belas sentenças, acórdãos, ainda está se construindo essa cultura. Mas eu acho que toda a mudança que a Emenda Constitucional 45 trouxe, de reforma do Poder Judiciário, o CNJ, uniformização, o próprio Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral das questões constitucionais do curso extraordinário, ele acaba imantando o judiciário de informações que faz com que, de fato, todo mundo seja melhor no final das contas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Saber Direito Debate dessa semana, que recebe o professor Paulo Nasser. Voltamos em 1 minuto. Continue aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate, tendo a honra de receber o professor Paulo Nasser aqui no estúdio da TV Justiça. Professor, me conte um pouquinho da sua rotina. Sobra tempo? A maioria dos professores que vem aqui dizem, olha, não sobra tempo para absolutamente nada. É uma correria, né, William? Na verdade, a gente trabalha dando aula em algumas instituições e o que toma a maior parte do meu tempo é a advocacia. Sou advogado, militante. Eventualmente, a gente precisa de tempo para estudar, tem a família também, então realmente a coisa é bem encaixada. Administrar isso tudo Eu costumo brincar que a sensação é de estar catando papel na ventania, mas no final tudo dá certo, né? Ou seja, a gente consegue concluir todos os objetivos com vitória. Então, corre-corre, como todos que vêm aqui deve ser também, né? E essas aulas o senhor está ministrando onde? Eu dou aula na graduação, na Universidade de Tasso de Sá. Hoje, poucas turmas, na verdade, é uma paixão que eu tenho da aula na graduação, ainda não me desvinculei da graduação. Dou aula na pós-graduação do IBMEC, no Rio. Dou aula na pós-graduação da UF, da Universidade Federal Fluminense. Dou aula em alguns cursos preparatórios do Rio e de Belo Horizonte. E, obviamente, tudo isso intercalado com a advocacia durante a semana. São situações, vamos chamar de públicos, são públicos bem distintos, né? Desses três. Qual lhe agrada mais? É aquilo que eu falei, a graduação a gente tem aquela possibilidade de formar o aluno. Então, é bacana pegar o aluno cru e dar a ele algumas informações que fazem com que ele seja o melhor aluno e o melhor profissional no futuro. Eu acho bem bacana isso. A gente tem tempo para isso e é bem legal. A pós-graduação, você já pega um aluno formado, então dá para você dar aquela aprofundada que você não consegue dar na graduação. O curso preparatório, ele também é um pessoal bem antenado aí com as decisões, é uma galera mais voltada para os posicionamentos jurisprudenciais, muito menos para a doutrina, mas para os posicionamentos jurisprudenciais. Fora os alunos que estudam direito voltado apenas para concurso, nós temos também alunos na graduação fazendo o curso mesmo regular de direito, pensando numa facilidade maior na hora de fazer um concurso público. Isso lhe incomoda? Não. Na verdade, quem faz isso não sabe direito o que está fazendo. É uma tentativa, né? E eu costumo ver muita gente desistindo no início, porque não acha que
direito é uma coisa e quando vê que é outra, acaba saindo. Outros trocando de ideias. Eu tenho um excelente exemplo. Eu conheci um aluno, uma certa época, que era um brilhante aluno, e ele falava para mim, não, eu só estou fazendo direito para fazer concurso. Eu falei, pô, mas é um desperdício, o cara é um gênio. E eu chamei ele para advogar no escritório como estagiário, e hoje é um brilhante advogado. Brilhante advogado. Formou, seguiu carreira. E eu brinco com ele, eu falo, pô, e você queria fazer concurso público? Ele, pois é, você me salvou. Tal. Então, assim, na verdade, eu acho que pode até ser uma perspectiva de ingresso. Certo. Alguns mantêm essa perspectiva, outros trocam, outros desistem. Mas são 5 anos, é muito chão, é muita estrada. E a galera percebe também, com o tempo, que passar em concurso público não é só fazer a faculdade de Direito. Então, tem que ter um pouco mais de algumas outras coisas envolvidas, dedicação, tempo. Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, falei para uma pessoa, um sábio amigo, que eu ia fazer Direito. Ele falou, olha, Direito é uma faculdade fácil de fazer, mas difícil de exercer. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso na época, mas hoje eu entendo. Ou seja, é uma faculdade que a gente consegue terminar. Com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas o dia a dia, seja ele qual for, para fazer concurso, se você vai usar o direito de forma material, se você vai ser profissional de alguma forma, advogado, você precisa estar... Você tem que estar antenado, você tem que estar estudando. É um negócio que depende de muito esforço seu. Né? Então, não me incomoda ter um aluno lá que entra na faculdade dizendo que vai fazer concurso, nem aquele que termina a faculdade dizendo que vai fazer concurso, nem aquele que está no cursinho fazendo concurso, até porque a gente precisa de bons profissionais também no poder público. Né? Quanto melhor, melhor. Né? O senhor já foi no sentido contrário a esse caminho que o senhor chamou o seu colega, o seu hoje colega, desestimular o aluno? Da advocacia? Sim. Não. Eu tenho quem me conhece há muito tempo sabe, eu nunca fiz concurso público porque eu nunca pensei no concurso público, na minha profissão, assim, na minha vida profissional. Quando eu entrei na advocacia, eu já fiz estágio num escritório legal, achei que a advocacia era uma coisa que me realizava e é. Então, assim, nunca, em um momento da minha vida profissional, eu falei, pô, vou largar tudo e fazer concurso público. Eu não teria coragem, por isso, de desestimular ninguém a ser advogado ou a fazer concurso público. Eu acho que a gente descobre o nosso caminho e nossas aptidões. Tem muita gente que vai fazer concurso público, descobre que não consegue passar, ou passa em concurso público e desiste. Né? Eu me lembro que eu passei, quando logo recém-formado, você está meio ali catando papel na ventania, eu fiz um concurso público e passei. E era para ser advogado de uma instituição pública e eu não aguentei ali. Eu vinha de um escritório privado, que me exigia muito. E aí a rotina, aquela coisa da rotina, eu tenho algum problema com isso, fez com que eu saísse, pedisse exoneração do cargo. Então, na verdade, em 2 cargos públicos que eu ocupei. Então, assim, é do perfil da pessoa. Eu acho que é do perfil da pessoa, ela acaba se descobrindo no caminho da vida aí. Um workaholic, o senhor? Já fui mais. O que me freou foram os meus filhos, assim. Já fui um workaholic, já vivi para isso. Hoje, os fins de semana são deles, assim. Sinto falta disso. Tento frear mais, até porque eu quero viver até pelo menos 60. Estou brincando. O senhor estava falando dos escritórios. Qual escritório o senhor se sente mais à vontade? O pequeno escritório, o médio escritório? Então, eu já trabalhei em todo tipo. É óbvio que o sonho de consumo de todo advogado, como qualquer profissional bem-sucedido, é ganhar dinheiro, mas com a qualidade de trabalho. Eu prefiro um escritório pequeno a médio com causas que dê qualidade de trabalho e de vida do que um grande escritório que te tome tempo. Então, assim, é uma questão do que você prefere mais, entendeu? Eu, hoje, depois da estrada toda aí, acho que eu prefiro um escritório pequeno ou médio que me dê qualidade de vida e que eu consiga fazer boas ações com qualidade de tratamento do meu cliente, que eu acho que é o sonho de todo advogado. Né? Essas escolhas também vão se dando com o passar do tempo, né? Depois que você entra no mercado mesmo, né? Não é muito uma opção, né? Você acaba... Óbvio que às vezes você pode escolher, mas não é muito uma opção. O mercado acaba te levando para algumas opções que você pode aceitar ou não. No primeiro, eu já vou te falar que eu já aceitei muito, e teve um momento da minha vida que eu trabalhava muito no escritório, que me tomava praticamente todo o tempo da minha vida. Saí, hoje estou buscando uma advocacia um pouco mais, com um pouco menos de volume e com um pouco mais de qualidade. O que é muito bom, né? Bom, nós vamos fazer mais uma pequena pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, recebendo o professor Paulo Nasser. E agora nós vamos dar uma olhada um pouquinho de literatura, algumas coisas interessantes que o senhor trouxe para a gente. Deixa eu pegar o primeiro livro aqui, A Constituinte Burguesa. Esse livro, William, é um clássico. Eu costumo dizer que faltam hoje nas faculdades a possibilidade dos alunos lerem clássicos. Que é o Terceiro Estado, né? Que é a Constituinte Burguesa, foi escrita por um abade, Emmanuel Sieyès, na época da Revolução Francesa. Esse livro tem várias traduções, eu gosto dessa, porque efetivamente tem que entender um pouquinho do direito para poder traduzir bem. E essa tradução foi bem bacana. E é a história da Revolução Francesa e do início do constitucionalismo. Alguns atribuem a esse livro o embrião do que seria a Constituição e o constitucionalismo em seguida. Cabe para quem não é da área jurídica? Muito legal. Para quem gosta de história, principalmente. É um manifesto de uma pessoa que protestou contra toda a engrenagem da monarquia absolutista francesa num momento crítico da Revolução. Foi um dos estopins da Revolução Francesa, esse livro. Muito interessante. Filtragem constitucional, construindo uma nova dogmática jurídica. Esse livro é um livro muito interessante também, que eu gosto, e que mostra que a Constituição é um filtro interpretativo. Então, não basta ler a norma e entender que ela tem alguma compatibilidade com a Constituição ou não. O importante é entender a norma analisando ela sobre o filtro constitucional. Tudo que o constitucionalismo, que a própria Constituição fala, como princípios, valores, deve filtrar a norma e o intérprete deve estar atento a isso. É isso que esse livro traz, é bem interessante. Aqui já é de uma digestão mais difícil, sem dúvida, sem dúvida. Esse livro voltado é mais denso. Para que tipo de aluno, de leitor, na verdade? Eu costumo brincar que eu li esse livro na graduação, mas acho que é um livro para quem está procurando dar um passo a mais. Pessoal que faz concurso, por exemplo, concursos mais difíceis, magistratura, Ministério Público, é um livro necessário. Para isso que serviria. O senhor está escolhendo livros mais finos para não assustar? Eu gosto de livros finos, Acho que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Muito bem, vamos para a terceira aqui, a República e Constituinte. República e Constituição. Eu acho que esse livro de Geraldo Talibã é um clássico. E eu acho que o Brasil e eu acho que o mundo moderno em geral vive uma crise republicana. Esse livro conta um pouco da história e dos princípios, e principalmente do princípio republicano. É difícil, a gente não tem tempo para explicar, mas basicamente a ideia de república é uma ideia que deveria imantar todas as políticas públicas, todas as decisões judiciais, todos os atos legislativos. E ele mostra um pouquinho o que é esse princípio republicano e como deve ser aplicado. Também é de uma leitura densa. Mas bem interessante esse. Mais um. Esse tem a ver com as aulas que eu dei durante essa semana. É o livro de controle de constitucionalidade do professor e ministro Luiz Roberto Barroso. Certo. É um livro que eu gosto, está atualizado, trata aí de tudo aquilo que eu falei, um pouco mais de controle de constitucionalidade no Brasil. Normalmente é um livro que eu indico para quem está querendo estudar um pouquinho mais sobre controle de constitucionalidade. Doutor Paulo, Pois não. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Também é um livro do Luiz Roberto Barroso que trata dos assuntos contemporâneos do direito constitucional. Ele não é um curso de direito constitucional, como diz o nome, porque o curso pretende tratar sobre tudo. Ele é um livro interessantíssimo porque ele trata das questões modernas do direito constitucional, os últimos debates do direito constitucional, de uma forma muito, muito didática e acadêmica. O Barroso ele tem essa característica, né? Ele tem a facilidade da exposição. É uma característica que facilita muito a leitura dos livros do Luiz Roberto Barroso. Eu, particularmente, sou do Rio, ele também, ele acabou sendo daquelas pessoas que dogmatizaram os meus estudos, entendeu? Aquelas pessoas que acabam sendo referência na leitura. Por isso que eu gosto muito do Luiz Roberto. Mas existem outros livros de controle de constitucionalidade que são muito bons. O ministro Gilmar Ferreira Mendes, que é um ministro que trabalha muito esse tema de controle de constitucionalidade, ele tem vários livros sobre isso. Ele tem um livro que eu não trouxe, é um livro grosso, pesado, Jurisdição Constitucional. Ele analisa as decisões do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, de 2002 a 2010. E é como se ele estivesse fazendo anotações para ele.
Sim. Ele pega o livro e pega a jurisprudência, sobre esse tema, o Supremo pensou isso, eu votei assim, papapá. Então, é um livro muito legal, porque se você tem um tema que você quer saber como é que você vai falar dele, você vai lá no livro, vai encontrar aquele tema e vai ver o que ele acha daquilo, ou se o Supremo já se posicionou, em tópicos, como se ele estivesse fazendo anotações mesmo, e depois ele publicou. Muito legal esse livro. Facilita quando o aluno se identifica com o autor? Muito por conta da linguagem. Eu costumo brincar que o livro ele é bom quando ele ensina. Eu, quando estou em algum curso, uma graduação, em algum lugar que eu dou bibliografia, eu gosto de dar bibliografia de 3 ou 4 autores semelhantes, sobre o mesmo tema. Por quê? É o que eu falo, não adianta nada eu indicar um livro que é bom para mim, William, você pegar o livro e não entender nada. Como já aconteceu algumas vezes, eu ter que ler algum livro que eu leio 2, 3 vezes e não entendo o que o cara quer dizer. E tem livros que você, de alguma forma, se adequa à forma de escrever da pessoa e parece que ele está falando contigo, né? Então, eu gosto de indicar, o melhor livro é aquele que te ensina. Não adianta eu te falar que, para mim, aquele é o melhor livro, você ler e não entender nada. Então, eu gosto de indicar sempre alguma variedade de bibliografia de literatura, justamente para a pessoa que vai ler falar, olha, esse livro é legal. Eu até falo assim, olha, por exemplo, na graduação, vou dar um exemplo. Eu dou 4 livros de graduação, em graduação. Falo para ele, o que você faz? Assiste uma aula minha aqui hoje, vai à biblioteca ou para a livraria, pega os 4 e lê a aula que eu dei. Aquele que você falar assim, pô, o professor disse isso. É esse livro que você tem que comprar. Então, né, porque o aluno fica ansioso para saber qual é o melhor livro, professor. Qual é aquele livro? Não tem aquele livro. Tem... Até porque é um investimento pesado, né? Pesado, é. O aluno de direito tem que investir sempre. Aliás, o aluno não. Quem entra no universo jurídico tem que investir muito em livros, né? Eu costumo dizer que o livro do direito é caro porque ele fica velho rápido, né? Então, assim, outro dia cheguei na casa de uma amiga, ela estava estudando lá medicina. Eu li o livro velho, fui ver a data do livro, o livro é de 68. Ela estava estudando no livro lá. Eu falei para ela, pô, Daniela, o nome dela, pô, Daniela, está estudando o livro de 68. Ele falou, meu amigo, o corpo humano é o mesmo há muitos anos. O direito, ele se torna caro. E você vai ver um livro de medicina, ele é muito caro. Mas o direito se torna caro porque o livro que você compra hoje, você tem que comprar de novo daqui a um ano e meio. Então, acaba que o investimento final, ele é alto por isso. Mas é caro, de fato, eu acho caro mesmo. Doutor Paulo Onassis, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Parabéns pelas aulas ministradas na TV Justiça. Muito obrigado. E volte sempre. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, um prazer conhecê-lo também. Por aqui nós encerramos mais um Saber Direito Debate. Mas continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.